Saudações aos alunos do curso de Perícia Judicial Online. Nessa aula de agora nós vamos tratar lá do anexo 10 da NR15, que trata das condições de insalubridade por exposição à umidade. E o texto que traz lá nesse anexo é bem simples, é esse que você está vendo aí na tela. Vamos dar uma lida nele e fazer a sua interpretação? Então o texto é esse. Anexo 10. Umidade. As atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho. Então, vamos fazer uma análise bem sintática, bem sintética e bem objetiva desse texto. Antes de tudo, então, você tem que entender que nós temos aqui uma análise qualitativa desse anexo 10 da umidade, ou seja, o perito ele chega ao teu local, faz uma análise qualitativa, ele analisa aquela condição que ele observou lá no local de trabalho. E o problema começa aí. Nas análises qualitativas se permite a subjetividade, e aí a subjetividade ela é perigosa, pode levar àquilo que nós chamamos de, entre aspas, viagem na maionese. O perito ele pode achar a arte do achismo, e aí eu tenho alguns exemplos de equívocos primários cometidos por peritos nessas análises qualitativas da umidade. Já tive a oportunidade de ver um caso em que o perito considerou insalubre uma atividade numa cozinha industrial, onde o reclamante fazia a lavagem das louças. Era um tanque onde se colocava ali as grandes quantidades de bandejas, de panela, e aí com a máquina de lava-jato ele lavava aquelas panelas, os pratos, as bandejas. E o perito considerou aquilo como uma atividade insalubre pela umidade. Vi um caso em que o perito considerou como insalubre a atividade do instrutor de natação lá nas academias. Ele considerou que a piscina era um lugar alagado. Outro caso de equívoco foi um perito que considerou insalubre pela umidade aquela atividade de espalhamento de concreto nas lajes lá na construção civil. E naqueles casos, todos os operários, os empregados, estavam usando botina de plástico, de borracha, né? Aventais de borracha, de forma que, primeiro, o lugar não era alagado e nem encharcado. Porque o primeiro entendimento que você tem que ter, você como perito e você como assistente técnico, lá nos seus quesitos, perguntar ao perito se o local é alagado ou encharcado. E você pode até, dentro dos seus quesitos, mostrar essa imagem aqui, que eu vou te mostrar, que a gente pode considerar então um lugar como alagado ou encharcado. Veja aí. Então, um lugar como esse que você está vendo aqui na tela, ó, isso é um lugar alagado, um lugar encharcado. Claro que o perito tem que ter o bom senso, né, de definir o que é um lugar alagado, um lugar encharcado, e que a exposição do empregado naquelas condições vai lhe trazer algum problema de saúde. Evidente que o empregado trabalhando numa situação como essa aí da imagem que você está vendo, se não tiver adequadamente protegido pelos EPIs que devem ser eficazes e adequados, ele vai ter algum problema de saúde. Aí sim nós podemos considerar uma atividade num lugar como esse considerado insalubre de acordo com o anexo 10 da NR15. Agora, tem algumas situações em que o lugar necessariamente não precisa ser como esse para ser alagado e encharcado. Eu vou te mostrar aqui agora uma situação bem comum de um lugar que é alagado e é encharcado. Vejam esse vídeo aí.
Eu vou te mostrar aqui agora uma atividade bem comum. Você já deve ter visto lá onde você leva o teu carro para ser lavado. Esse lugar aqui que nós estamos vendo é o típico de um lugar que pode ser considerado insalubre, ou seja, é alagado e é encharcado. Vamos ver esse filme? Então aqui você viu um exemplo claro, nítido, de fácil observação daquelas situações que o anexo impõe, que é de lugar alagado e encharcado. O moço ali lavando o caminhão, percebe-se facilmente que ele está todo molhado, que ele está encharcado, embora ele esteja ali usando uma bota de borracha e uma luva, o resto do corpo, o braço, as pernas, a cabeça, ele está recebendo toda aquela umidade, né? Até o protetor respiratório, um protetor respiratório comum. Então aqui nós temos uma situação de fácil avaliação, aonde nós observamos um local alagado e principalmente encharcado. Aqui não é preciso viajar na maionese para observar essa condição de insalubridade de acordo com o anexo 10 lá da NR15. Então, era isso que eu tinha para você nessa aula de umidade. E você que vai ser perito, que está se preparando para ser perito, não viaje na maionese. Haja com racionalidade e com bom senso, avaliando essas situações nas análises qualitativas. E você que vai ser assistente técnico, cobre do perito essa interpretação do que é o conceito de alagado e encharcado. Tá certo? Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos, obrigado e tchau.